E eu queria concluir o seguinte: eu sempre achei interessante a ênfase que João Batista deu na água. Na água. Batismo com água, para arrependimento, com água. A gente vê a água sendo usada na lei de Moisés, era para que os batismos fossem feitos em água corrente. Por isso, até os essênios lá em Qumran, não tendo exatamente água corrente, faziam desníveis para que a água que eles usassem fossem batendo de pedra em pedra, rocha em rocha, numa cascata, e trouxesse aquela vitalidade de uma água viva, para eles serem limpos, batizados, purificados nos seus inúmeros batismos rituais que os essênios tinham. Os fariseus já mergulhavam dentro de talhas de pedra de 80 litros cúbicos de água dentro daquelas metretas, como era o caso daquelas onde Jesus transformou água em vinho, lá em João 2. Os fariseus entravam ali, dava aquele mergulho, saía purificado, ia comer, beber, dormir, e tinham que lavar tudo com água. Mas ninguém foi como João. Eliseu purificou águas amargas em águas boas. Há uma certa ênfase na água no Velho Testamento como elemento purificador, mas, de fato, a purificação última no Velho Testamento é com sangue. Como diz o livro de Levítico, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que derrama seu sangue para a remissão dos pecados. Mas em João a água tem uma conotação completamente diferente. Ele não cria que era a água em si que ia lavar os pecados de ninguém. Mas ele cria profundamente na simbolização e no significado da água. A água para João tinha uma ressignificação que não tem para todo mundo. Talvez nem para você. Depois disso, vieram as idolatrias. Aí desenvolveram a teologia de que sem o batismo não tem salvação, que é para a igreja e as autoridades eclesiásticas ficarem com a administração da salvação pela via do batismo, que é uma heresia totalmente louca contra o evangelho de Jesus. E aí, sem batismo o cara não toma ceia, sem ceia ele não faz outra coisa. É toda uma hierarquia sacramental para o indivíduo ir pertencendo aos lugares. Deus fica vinculado a lugares. E a ênfase que às vezes se dá na água hoje em dia é uma ênfase supersticiosa, que eu já vejo há muitos anos. Antigamente, quando eu era um jovenzinho, eram alguns grupos espíritas, kardecistas, que no rádio colocavam um copo d'água em cima do rádio e pediam para todo mundo colocar para a água ficar fluidificada, abençoada. Aí depois você começa a ver alguns outros pentecostais fazerem isto na televisão, já no início dos anos 70. Aí depois você vê nos anos 80 isso vira moda para todo lado. Universal, Igreja da Graça, todo mundo botando um copo d'água, as quadrangulares, e era água para todo lugar. Você abre a internet, hoje em dia, onde tem pregação, a maior parte delas você vê que tem um copo de água ali, não é para o cara beber. Como eu estou bebendo agora, porque eu estou com a boca seca, eu estou falando desde de manhã cedo. Eu fui tomar café com a ministra do Turismo, com a Dani, querida, mulher do Vaguinho, minha irmã que nos assiste todo dia, ela e os filhos, especialmente o filho Renan, muito querida, e
um dia maravilhoso na casa dela, depois fui orar lá no Ministério do Turismo, falei muito, estou com a boca seca. Cheguei aqui já direto, sem intervalo, para botar a gente no ar. Agora, eu venho aprendendo com meu pai há muitos anos o valor dos alimentos e da água. Meu pai tinha uma relação muito especial com a água também. E a gente vê João Batista batizando com água, Jesus dizendo a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, não entrará, não verá. A gente vê o apóstolo João, na primeira epístola dele, dizendo dos testemunhos na terra e dos testemunhos no céu. Testemunhos na terra, ele diz, são a água, o sangue e a palavra. A água tem esse lugar simbólico extraordinário na concepção das arquetipias bíblicas e neotestamentárias e na teologia dos apóstolos. É um significado que não se pode desprezar. E eu vi meu pai se converter com a pureza de um homem hiper intelectualizado, mas com um coração sem religião, portanto, puro de interpretação. Desde o início ele começou a tratar os copos d'água com muita reverência. E houve um tempo que ele não sequer bebia uma água sem dizer: Senhor Jesus, obrigado. Abençoa essa água e que ela me faça bem. E aí bebia. Ele tinha uma relação tão intensa com a água, e ele cria que a água carregava uma graça divina tão especial, para cuja concepção ele não tinha nenhuma explicação científica. Era só uma intuição dele, que algumas vezes, pelo menos 3 vezes, nós mudamos para algum lugar e aonde tinha água corrente das torneiras, dos canos da cidade. Mas o papai não confiava naquela pureza das águas. E aí ele orava e dizia: Senhor, eu quero te pedir, tu deste poços de águas tão maravilhosos a quem creu em ti no passado, e eu quero te pedir que tu me deis uma fonte de água aqui nesse terreno. Aí ele mandava cavar e botava ali aquelas tubulações todas até alcançar a água. Aí dava aquela água, borbulhava aquela água pura. Ele mandava examinar no laboratório. As 3 vezes em que ele fez isso, todas as 3 águas eram minerais. Teve uma delas que era de uma qualidade tão mineral que a Água Mineral Santa Clara de Manaus, uma grande empresa, quis comprar o terreno só para ter acesso àquela água. E meu pai disse: não, eu pedi ao Senhor. E eu não vou dar a água que ele me deu, não vou vender o que ele me deu de graça para eu beber. Se algum dia eu sair dessa casa e vocês ficarem sabendo, venham e comprem esse terreno, porque a água é da melhor qualidade. Agora, no entanto, quando eu digo agora, é de uns 30 anos, 35 anos para cá, prestem atenção que eu vou já terminar. De uns 35 anos para cá, a gente tem evidências científicas do significado da água. E de não só da água, mas de todas as coisas. Como a Bíblia fala, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Oséias, estabelece essa relação enorme entre vida com Deus, harmonia, gratidão e o que acontece com a natureza à nossa volta. O profeta Oséias diz no capítulo 4
que quando a Terra, a sociedade existe num contencioso contra Deus, num estado de rebeldia, todo mundo sofre. As raízes secam. Essa semana a gente viu uma descoberta na Universidade de Tel Aviv. Eles conseguiram gravar o grito das plantas quando estão com sede ou quando são ameaçadas. Elas se comunicam umas com as outras e emitem um som que é de uma altura que o nosso ouvido humano não capta, mas os animais ouvem. E é uma troca, um aviso, além do que hoje a gente sabe, que elas se comunicam também pelas suas raízes, que há uma endonet correndo embaixo da terra, se comunicando, planta com planta, anúncios e avisos. Hoje a gente sabe pela ciência da riqueza extraordinária que os cogumelos têm na comunicação interior, no avisar a todas as plantas de uma floresta dos riscos que estão acontecendo num lugar. Os russos já tinham descoberto isso há 30 e tantos anos, ou 40, quando gravaram, puseram eletrodos e gravaram o fato de que se alguém se aproximasse de uma árvore com eletrodo para fazer carinho na árvore, para dar um abraço nela, para desejar coisa boa a ela, a árvore vibrava de uma maneira diferente, harmônica. Mas se você colocasse uma faca, um machado, e dissesse para o cara olhar para a árvore com a intenção de cortá-la, quando ele andava para lá com aquela intenção de ferir, a árvore emitia uma vibração gritada, um ruído gritado, detectado pelos eletrodos. Foi a primeira vez que eu vi uma evidência científica extraordinária e que muita gente não queria nem pensar a respeito do assunto. Parece que a gente está perdendo um direito de primogenitura, que são nós humanos, que somos os comunicadores, os sensíveis, os isso e os aquilo. Nós somos uns idiotas, na verdade. Paulo diz que a criação geme, e não é poesia, não é verdade. Aguardando o dia em que essa loucura vai acabar. E a gente tem aquela figura de um estudioso, que começou como fotógrafo no Japão, Masuro Emoto, eu creio que é o nome dele. E eu fiquei impressionado quando eu vi a primeira vez a pesquisa do indivíduo, desse Masuro Emoto. Cafezinho. Pois bem, quando ele, há alguns anos, começou a fazer experimentos com água, ele botava a água num lugar e submetia no início a água a músicas diferentes. Música calma, música pancada, música de vários tipos em ambientes diferentes e a água exposta. Depois ele tirava e congelava por 2 horas, até a água criar os seus cristais. E aí pegava os cristais e colocava nos microscópios. E para cada tipo de música havia um tipo de cristal. A música pesadona demais, com aquela batida de angústia, de desespero, produzia cristais amorfos, cristais estranhos. Por outro lado, se você pusesse Bach, uma música mais suave, mais harmônica, mais contínua, a cristalização era perfeita, linda, com desenhos extraordinários, de beleza incrível. E ele foi evoluindo esses trabalhos até que chegou agora, há uns 5 anos atrás, ele fez a experiência demonstrada, e todos vocês já devem ter visto aqui na internet,
Caio, eu gostava de rock. Eu também gosto ainda, depende, né? Tem rock bom e tem rock ruim. Em todas as coisas, em todos os ritmos, tem coisas boas e tem coisas ruins. Nada radical, nada fanático, pelo amor de Deus. O bom é bom e o ruim é ruim. E não importa em que circunstância. O gospel horrível é horrível. Gospel bom é bom. Então vamos parar com isso. Mas eu estou falando do doutor Massuro, que ele há 5 anos fez o seguinte: ele pegou copo d'água e escreveu em vários copos de água declaração de gratidão e amor. Aí no outro, declaração de raiva. Aí no outro, declaração de tristeza. Aí no outro, uma declaração de alguma coisa relacionada a uma emoção também. E colocou num lugar público, em Tóquio, pedindo para que as pessoas passassem de acordo com seu estado de espírito, falassem com a água correspondente ao seu estado de espírito. Então o cara feliz, grato, cheio de delicadeza interior, chegava lá no copo de água e dizia: obrigado, eu tenho recebido tanta coisa boa, eu sou tão grato. E todos que se sentissem assim falavam daquele jeito e falavam adequadamente conforme seus sentimentos a cada outro copo d'água. No fim, ele fez o mesmo experimento, congela 2 horas e bota num microscópio que aumenta 500 vezes o tamanho daquela célula. E aí, outra vez, o susto foi extraordinário. A água da gratidão, a água do amor, produzia os cristais mais límpidos, mais maravilhosos. Isso aqui não é algo, não é fake news, você pode pesquisar. Tem gente séria trabalhando com isso no mundo inteiro. Até porque a água está aqui, nosso corpo é água. A recomendação que eu faço agora em nome do meu pai, em nome da ciência, em nome da quantidade de água que tem nos nossos corpos, em nome da ênfase que o Velho Testamento deu à água, que João Batista deu à água, que Jesus fez da água e a tomou como ilustração de água da vida. Como quando ele cura um homem, manda ele se lavar no poço de Siloé. Ou a mesma coisa que você vê acontecendo, inclusive na teologia da primeira epístola de João, como sendo a água um dos testemunhos de Deus na terra. Isso é muito forte. E aí a gente fica sabendo que esse líquido aqui tem o poder de absorver o meu estado mental, espiritual, emocional. E não é superstição. As moléculas de água recebem positividades e se tornam viçosas e fortes, dependendo do que você se comunique com ela. E se comunicar realidades negativas, você vai transformá-las em, de fato, moléculas distorcidas e desfiguradas e adoecidas. Isso hoje é ciência. De modo que, pessoalmente, eu estou a cada dia renovando mais esse sentimento dentro de mim. Eu preciso tomar pelo menos 3 litros de água por dia. E o que é que eu faço? Eu batizo o meu corpo com água por dentro, com gratidão a Jesus. Lava o meu sangue, diminui essa glicemia, traze o meu sangue para o equilíbrio melhor da saúde. Eu faço com gratidão. Muito obrigado por esse milagre da água.
que é símbolo da minha purificação externa e do consumo necessário à vida, que eu tomo com gratidão, pedindo que tu laves o meu fígado, já tão maltratado de tanta hepatite, de tantas outras coisas, de tanto desregramento de vida andando pelo mundo. Lava o meu fígado, os meus rins. Obrigado, Jesus. Meu trato intestinal, que a tua água me lave. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, seja comendo, seja bebendo, fazei-o com gratidão, em nome do nosso Deus e Pai. E Jesus disse, e Paulo repetiu, que todas as coisas são santificadas com ação de graças. E não tem porquê, sem nenhuma superstição, mas com consciência bíblico-científica, você saber que esse líquido divino que está aqui tem a capacidade de assimilar a minha projeção mental, emocional e de sentimentos. E de me devolver a minha expectativa projetada em gratidão, em fé, em alegria e em satisfação. É assim que eu bebo essa água, que é um sacramento espalhado por toda a terra, para ser bebido por todas as criaturas, porque esta é a água da vida. E muito obrigado, porque nós não só fomos batizados na água da purificação pela fé, mas fomos batizados no nosso interior, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como Pedro nos disse na tua palavra. E é assim que eu tomo esta água com os meus irmãos e irmãs. E incito cada um a comer e a beber com essa gratidão de quem bebe graça transferida para esse líquido absolutamente miraculoso. Em nome de Jesus. Pois em verdade eu vos digo que dentre os nascidos de mulher ninguém foi como João da água, João Batista. Mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior do que João. Jesus abençoa a Valquíria, o Heron, o Rodolfo Melo, a Vera Lúcia, o Alberto Oliveira, a Marilza Ezequiel, a Priscila Regis, a Simone Batista, a Dora Martins, o Geraldo Valeriano, a Bruna, abençoa a Denise, o Tiago, o Alex, o Leon, que a tua mão seja sobre todos eles, cada um deles, a Nádia, a Letícia, a Débora, o Vicente, todos esses que estão aqui. Por favor, bota a tua mão sobre o Israel, sobre o Rômulo, sobre a Marilza, sobre o Juninho, sobre o Rodolfo, sobre todos esses queridos que estão aqui. É o que eu te imploro. E que tu nos enchas de vida, e de alegria e de saúde no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.